6h10, o tema de hoje é Fanáticos por Futebol. Eu estou com o fanático Fábio Felipe aqui para o São Paulo e a nossa querida amiga Simone, que é fanática pelo Palmeiras. E a gente está recebendo muitas mensagens aqui, Fábio. Recebeu algumas aí, Vixe né? Maria, meu Facebook aqui tá inclusive o Ronei tá com ele aberto. Nós colocamos ali. uma foto aí, pode colocar na tela? Mandar um abraço a todos os amigos aí que estão mandando abraço aqui. Um especial pro Ivan, do 2x1, falou que a Gisele já é linda, mas hoje ela está deslumbrante. Sabe por quê? Porque ele é palmeirense também, entendeu? Por isso, esse elogio. Eu sinceramente, eu tô com a minha lupa aqui, mas eu não enxergo dessa distância não, então vou tentar procurar aqui, né? Tem um aqui que mandou pra gente, ó, pelo WhatsApp, o Flávio do Jardim das Américas. Ficou tudo juntinho a letra dele, mas vamos tentar. Ele falou que é flamenguista e joga Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Mengão passa Cruzeiro. Tem algum amanhã. jogo agora? Amanhã Amanhã tem então Copa é do isso, Brasil. ficou tudo juntinho. Você lê que eles decifram. Amanhã Flamengo e Cruzeiro. Ah, então tá explicado, ó, E Flávio. quem tá melhor aí? O Cruzeiro tava venceu por 2x1. Primeiro jogo, inclusive teve um golaço, deu um chapéu na área, tudo. Everton Ribeiro. Belíssimo. Belíssimo Golaço gol. mesmo, gol um dos mais bonitos do ano. E agora o Flamengo tem que jogar, se eu não me engano, é gol qualificado, tem que fazer 2x0 para passar o jogo. Ou 2x1 pênaltis, ou tem que fazer no mínimo 2x0 para passar do Cruzeiro. Difícil pro Flamengo. A gente Tá mais ganhou pro Cruzeiro. A gente ganhou de 1-0 do Atlético em casa. Amanhã joga lá em Curitiba. Pelo empate é nosso. Quer dizer, porque além de vocês serem fanáticos... Mas é um jogo difícil. Vai porque ser. O Curitiba Lá jogando em casa é muito é o forte. quinto do por Campeonato causa da Brasileiro na torcida, Série A, não? justamente. Acho que é. A ideia do apoio da torcida, a influência do apoio da torcida. Lá vai estar em casa, então vai estar mais inflamado para eles. Mas a gente... Só mandar um abraço que você Paixão. pediu aqui. O Fabiano Ferreira, pro seu Hélio, pra Dani Moraes, pra minha esposa que tá falando, meu marido é o São Paulino mais lindo do mundo. Cega, um gordo desengonçado, feio, né? Mas um beijo, amor, pra você que tá assistindo o programa. Você tem Obrigado. saúde, isso que importa, Fábio. Ainda bem, graças a Deus, pelo menos, né? Então, eu estava dizendo o seguinte, que além de vocês serem fanáticos, né, cada um pelo seu time, vocês entendem muito de futebol, né? O Fábio entende Eu muito gosto. de futebol, eu percebo que a Ainda Simone vou também. chegar nessa. Eu falo pro meu marido que eu quero entender das posições dentro de campo. Ele fala que é mais no estádio para você entender, para explicar mesmo. Então eu ainda me atrapalho. Sei quem são os jogadores, mas, por exemplo, escalar, colocar zaga, meia, me confundo muito, mas eu ainda vou chegar lá. Nessa Sabe o que é supremacia. impedimento? Você sabe o que é impedimento? Sim, aquela linha do zagueiro, que o cara não pode estar à frente, tal, da linha da zaga. Eu estava falando aqui com o Renato, que eu percebo que ele gosta... Eu até achei que você fosse um fanático. Você disse, não, você gosta muito de É um futebol. apreciador. né? Gosto muito, eu sou um apreciador. Entende não- muito também. Eu não chego a sofrer, por exemplo, quando o São Paulo perde, por exemplo. Eu consigo aceitar uma piada com bom humor, entende? Já um fanático, ele Não ficaria consegue. bravo. Sim. Então vamos dizer assim, isso é uma diferenciação. Eu não chego a ser fanático, entendeu? Agora, eu tenho um sócio, que é o Márcio, ele é fanático. Então, se o São Paulo joga bem, é mérito do São Paulo. Se o São Paulo joga mal, é o juiz que prejudicou, entendeu? O São Paulo nunca erra, entende? Então, o fanático também tem uma coisa meio ufanista de não ver o defeito, muitas vezes, sabe? Então, é complicado. É amor mesmo. E até levar pro lado uma pessoal, coisa- né? Uma brincadeira, às vezes, com Vira- o time. Tem outra, Leva pro lado tem pessoal. outra dimensão. Sim, Tem outra dimensão. E a questão dos filhos? E a Como é que questão seria, por da exemplo, depressão, não posso esquecer, eu quero saber se ficam deprimidos sim. ou não, mas é a questão dos filhos. pode dos ir. filhos, porque eu acredito que para quem realmente é torcedor, leva a sério, eu posso até colocar o meu caso, que eu era vascaína por causa do meu pai, exemplo do meu pai, de frequentar com alguns amigos São Januário, quando eu morava no Rio. E quando eu fui me casar, uma das coisas conversadas, eu brinco que é pacto pré-nupcial, foi a questão de eu pelo menos falar que eu era corintiana para que os filhos tivessem uma única influência. Porque para o meu esposo era muito importante que eles fossem corintianos. E para mim, como não tinha essa relevância tão grande defender meu time, por mim tudo bem, eu ganhei camisa oficial, quando ganha a gente vai fazer carreata, eu visto a camisa junto, vou e não entro nesse mérito dentro de casa. Agora, para você, por exemplo, Fábio, seria um desgosto seu filho crescer e falar, não pai, eu vou torcer para o Corinthians? Olha, eu só de você falar nisso já me dá um... Arrepio. Já me dá um trem ruim, sabe? Nó. Porque eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu tomaria alguma atitude meio ridícula. Eu não aceitaria. Arbitrária, Olha lá, né? esse é meu filho com a minha camisa fazendo o símbolo da Independente já. Ai, meu Deus. Então eu já desde cedo Esse já... é outro, tá? Aquele é o João, o bebê, e esse é o Davi, Eu esse é o mais velho. Eu tenho 4 filhos, todos são paulinos. Nós chegaremos em 30 milhões de torcedores
eu tô ajudando, tô colaborando, ajudando Fazer o um São time Paulo. de futebol. Então, tô ajudando o São Paulo, a torcida a aumentar, né? Isso quando essa questão do fanatismo, né? Do filho de repente mudar o time. Eu tenho um irmão que eu tenho as fotos do meu sobrinho quando pequeno, Palmeiras na roupa, né? O Ricardo. Eu tenho um caso desse em família também. Todo palmeirense e hoje ele é São Paulino. Mas tudo bem. influência minha. Mas tudo Toda a bem. minha família agora, nova geração, os últimos... Tanto nós somos em 14 primos, 13 primos. 10 são São Paulinos. Porque eu fui lá, eu investi. Eu pegava do meu dinheiro, comprava camisa. Eu falava, não, você vai ser São Paulino. Inclusive, o seu filho hoje é São Paulino. Não sei. É São Paulino. Seu filho é São Paulino. Quantos anos ele tem, Gisele? 11. Não, São Pode ser Paulino. influenciável ainda. Fala isso não, que ele vai ficar sem mesada. Não, você sabe que eu não faço isso, né? Eu sou palmeirense e ele pode escolher o time. Então, ele é Tem São que ser de Paulino já, coração. graças a Deus, pode ter certeza. Então, toda criança, quando brinca, fala de um poder, né? Tipo, Dragon Ball Z, não sei o que lá. O meu filho fala poder do Rogério Ceni. Então, lá em casa tá tudo já amarrado, não tem como. Para o alto e avante, Rogério! É mais ou menos assim, entendeu? Quando ele irmão quer do meu marido me também derrubar, foi ele assim. fala O irmão poder do meu Rogério marido, Ceni. ele tem fotos pequeno com camisa do Palmeiras, mas se tornou flamenguista. Era flamenguista, porque hoje ele não é mais Coitado. vivo. Virou flamenguista. pena. Decepção pro Ele não irmão está aqui dele. para se defender. Não, ele já não tá mais entre a gente. Olha só, a questão da depressão. Eu percebo que muitas pessoas ficam no outro dia, algumas pessoas não vão trabalhar. Sim, Algumas é comum. pessoas, né? Você como psicólogo, Renato, como que funciona isso? Porque, assim... É tanto amor, né, que a pessoa ela não consegue... Tem- Outro dia ela fica sem ação, como é que é? Uma característica do ser humano é o pertencimento, né? É importante, ele se sente acolhido dentro de um determinado grupo humano, não é? A torcida de futebol, ela propicia essa questão de uma identidade, essa questão do pertencimento. Isso é uma coisa que, para algumas pessoas, tem um valor muito intenso. Então, quando algum problema acontece, quando o time perde, principalmente um título, ou uma coisa, porque às vezes uma partida aqui e tal, ali, né, a pessoa tem uma capacidade de, vamos dizer assim, de absorver essa dor e levar adiante. Mas quando é uma coisa mais marcante, né, uma perda de um campeonato e tal, aí sim, essa questão emocional pode a pessoa não ter um suporte para ela absorver e tocar a vida adiante. Então ela precisa de um tempo para ela, digamos assim, metabolizar essa perda. Porque é como se ela estivesse perdendo o emprego, é como se ela estivesse perdendo alguma coisa fundamental, porque é fundamental dentro da sua estrutura de vida. É assim que você... Eu conheço pessoas que assistem jogo com aquele remédio de infarto. Do lado. Em breve eu estarei tomando isso aí. Porque o nível de tensão, de ansiedade é tão grande que, por recomendação médica, só assiste aos jogos se tiver com a medicação do lado, para caso precise, colocar embaixo da língua. Eu tinha um vizinho que no jogo, o Ayrton, você lembra de Campo Grande? Ele não assistia o jogo, ele ficava no corredor, Grêmio. Ele ficava no corredor, do lado de fora, andando de um lado para o outro, sem assistir o jogo. Torcendo, e na hora que era gol ele gritava, e na hora que era gol do outro ele chorava, enfim. Né? Cada um torce de uma forma. Você fica deprimido quando o São Paulo ele perde um... Olha, eu vou ser sem falsa modéstia, é a primeira vez que a gente passa por uma situação tão ruim em 78 anos de clube. Eu sou São Paulino há 21 anos, nunca tinha passado por uma crise tão grande como o São Paulo passou agora. Ganhamos domingo contra o Fluminense. Mas o São Paulo hoje está na zona de rebaixamento, passando uma situação que não é de São Paulo, nunca passei por isso. Então, mas em alguns títulos, por exemplo, uma que eu chorei muito, que eu fiquei 2 dias em casa, trancado, foi uma eliminação da Libertadores em 2010, um gol do Alexandro de cabeça. E o São Paulo estava muito bem, estava com um time legal, bom, a gente ia chegar na final, ia ser campeão, como o Inter foi. Um gol do Alexandro. Eu fiquei em casa 2 dias e na época estava até participando de uma campanha eleitoral. Mas o que você, eu sumi 2 dias. O que você sentia? É uma dor como se tivesse perdido um filho. É triste, é muito triste, desanimador, é uma coisa assim, baqueia. Não Eu tem fico vontade muito de trabalhar, baqueado. não tem vontade Não, de eu fazer fico nada. baqueado, desligo o telefone. É a mesma Fico 2 dias área dentro do de casa. cérebro, a mesma área do cérebro que registra a dor física, ela registra também a ideia do desamparo, da melancolia e da solidão.
São as mesmas áreas do cérebro, isso já está provado cientificamente. E a dor é tão intensa quanto. A dor é tão intensa quanto. Então, quando você vê pessoas deprimidas falando, eu estou sentindo uma dor no peito e tal, isso não é fingimento, ela está sentindo mesmo, e isto é o resultado de uma somatização completamente emocional, psicológica. Quando é Copa do Mundo, por exemplo, que a seleção joga, para você te dá essa sensação nem de perto como São Paulo? Nada. Não. Eu torço pro São Paulo, torço pra seleção. Simone, Seleção eu você? vejo. É a mesma coisa. Simone, você também sente o que o Eu Fábio vou do sente? céu ao inferno, assim. É a mesma coisa que você vai ao céu quando você está esperando um gol, que você explode, o coração chega, dá aquele baque. Eu acho que para mim, acho que nesse tempo todo que eu torço, acho que de doer mesmo foi o rebaixamento, igual eu te falei no intervalo. Quando a gente foi rebaixado ano passado, eu cheguei ao nível de criar 2 faces, um só da galera palmeirense e manchista, que são meus amigos do Brasil, e o meu face social, que eu tenho as minhas clientes, para não ouvir piadinha. Então, o que eu posto do Palmeiras, eu posto no meu face da Mancha. E o que eu posto socialmente, festa, eu posto em outro face. Eu não aceito pessoas que não sejam palmeirenses no outro face. Eu tive esse nível de separação. Será que um dia isso tudo passa? Não. É pra sempre. Só piora. Eu tentando amenizar aqui, quis você. Puxa Ou vida. só piora. Passa. O bicho-homem é o bicho-homem, né? Ele não tem como você... Mas digo o amor, né? Esse amor, sabe que ele vai ficando mais... Porque o amor, quando você casa com alguém, é uma paixão, Sim, que vira um depois, amor, é. e vai ficando Não, mas tranquilo. Será que tudo pelo é uma- time é a mesma coisa? Tudo é uma questão do desejo, tá? Tudo é uma questão do desejo. O que você faz é que você desloca o que seria o desejo que você teria por um companheiro e por uma companheira, entendeu? Você desloca isso para uma profissão, você desloca isso para torcer pelo time. O termo que a gente usa é deslocamento, certo? Você desloca, é a mesma pulsão de vida que você coloca na paixão por uma pessoa, é a mesma pulsão de vida que você coloca na paixão pelo time, entende? Você só está deslocando essa energia de pulsão, essa energia essencial do que é o ser humano, entendeu? E tá projetando essa energia em cima dessa figura que é o time, que é um determinado jogador ou ídolo, por exemplo, entendeu? Vocês querem fazer alguma Tem pergunta? uma Ele é frase, psicólogo, tem uma gente, frase que aproveitem, fala bem isso no aproveitem. Face. Amores vêm e vão, Palmeiras fica. Muitas meninas colocam isso no Face. E eu ia comentar isso, Palmeiras por exemplo, fica. num relacionamento, né, entre homem e mulher, enfim. Se você tem uma decepção, você acaba esfriando um pouco esse amor, às vezes até se afastando. Como é que é No o contrário? caso do time, É incrível. numa fase ruim, às vezes é quando o jogador, o torcedor que realmente gosta, fala, não, agora é que ele está precisando. É o caso da torcida. Quando está em campo e não está bem, é quando a torcida mais se inflama para poder dar o apoio. Então, quer dizer, é uma paixão diferenciada. Eu diria assim. que a torcida, no sentido espontâneo, sim. A torcida, quando ela começa a fazer a política de clube, e aí entra nos interesses de política dentro do clube, ela perde essa espontaneidade de estar com o time, etc. E ela vira um jogo político, grana das, Sim. Ela fica contra, das né? presidências, Fica contra o entendeu? time. Eu apoio a presidência, eu não apoio a presidência. Existe até o caso da torcida rachar e montar uma outra torcida para fazer oposição por causa de brigas políticas dentro do clube. Então aí você Essa é a tem... parte ruim. Essa é a parte que realmente, vamos dizer assim, descaracteriza a espontaneidade da coisa, entendeu? Eu fiz um profundo estudo sobre a questão das torcidas durante o meu curso de psicologia e eu consegui constatar que desde 1936 você já tinha, por exemplo, policiamento nos estádios. Então essa questão da torcida, rival das brigas, das disputas, não é nenhuma novidade, não é nada que está, sabe, acontecendo agora por causa disso ou daquilo. Mas eu acho que isso também tem a ver com uma questão uma coisa que ele levantou, que é a questão da punição. Na Inglaterra, por exemplo, identificou o cara, no dia do jogo do time dele, ele tem que ir para uma delegacia, se ele quiser, ele vai assistir o jogo na delegacia.
sabe? Ele não vai para o estádio mais. Controle efetivo, né? Existe um controle efetivo que é uma garantia de que quem vai ao estádio vai ter tranquilidade, entendeu? Que falta muito isso ainda, muito. Falta muito. Então, esse agora controle... a briga é padrão FIFA, né? Igual aconteceu no Mané Garrincha, é padrão FIFA agora. A torcida não vai dar a mãozinha ali agora. Eu sofro muito, porque eu falo que eu fico 2 dias em casa, por quê? Hoje eu trato mais do misto, do Luverdense, do Operário, do Cuiabá. Eu não falo tanto do futebol nacional. Eu sou São Paulino, todo mundo que eu falo é todo mundo mesmo. Grande maioria das pessoas que conhecem sabem que eu sou São Paulino e doente. Só que eu sofro muito porque eu vou no posto abastecer o frentista. E aí, Bambi? Tomou ontem, né? Então, é a pessoa que tá andando de bicicleta e me vê. É eu andando na rua, em qualquer lugar que eu vou, sempre tem 1, 2. Por causa da televisão, é 20, 30, 40 pessoas tirando sarro. Se o seu Facebook tem 15, o meu tem 1000. Porque o WhatsApp explode, Facebook explode quando o São Paulo perde. Então é uma situação terrível. Esses 12 jogos que a gente passou agora foram 12 jogos de muita tristeza e complicação, porque o telefone não para. Eu tô vendo o reloginho da Simone e o ponteirinho é verde, é por causa do... Então, isso aqui foi um presente de aniversário do meu marido, que ele disse pra mim que não foi intencional o ponteiro verde, mas eu acredito que seja. Ele falou, gata, ninguém acha que foi intencional. Ele me chama de gata, ele fala, gata. Coincidência. Não foi o ponteiro que me Era o mais incentivou a comprar. Era o mais bonito. Era o mais bonito. Ele procurou um presente à minha cara. E achou. Agora, uma coisa que me chamou mais a atenção, contente uma o senhor bolsa. falou que estudou muito a respeito disso. Sim. Eu li uma pesquisa recente, de 2013, do Brasil, dizendo que 21% das pessoas entrevistadas falaram não ter time de preferência. Em termos de Brasil, isso me chamou a atenção. Eu achei que o país como um todo fosse mais fanático por futebol. Eu não saberia te dizer... assim, a gente precisaria ter uma comparação ao longo do tempo para poder tentar buscar razões, motivo de mudança e etc. Mas me parece que uma das razões, eu acho que ela aponta, por exemplo, a mulher não se vincular tanto à questão da torcida. Então você também já tem uma parte da população que não vai fazer tanta diferença assim. É mais neutra, né? É mais neutra, não é? Agora, se fosse para fazer uma pesquisa exclusivamente com o público masculino, eu acho que esses 22 aí iam cair. Caía para quase zero. Iam cair significativamente, né? Não querendo falar que o futebol é machista, mas me parece que o público masculino tem mais essa pressão de ter que dizer que torce por um time. Existe quase que uma coisa social mesmo, né? De colocar Está quase terminando o programa. Eu queria só falar o seguinte: o que me chama a atenção também quando eu estou assistindo nos estádios é ver criança chorando. Sim. Criança, eu conheço casos de crianças que choram quando o time perde. Eu já estou incentivando o meu netinho a ser palmeirense também. O dia que meu filho chorar num jogo que o São Paulo perder, eu choro 3 vezes mais, porque ia ser a coisa mais emocionante da minha vida. Acho que depois do nascimento deles, meu filho chorando e falando, pô, pai, o São Paulo perdeu chorando. Eu acho que eu ia chorar 3 dias seguidos, porque ia ser emoção demais. A gente, acho que adulto, a gente acaba não chorando. Eu não chorei por vergonha. Mas tem que chorar. A última vez, no rebaixamento, eu acho que eu contive, mas a minha filha chorou copiosamente. Deve ser muito bom. Minha filha chorou muito. Gente, infelizmente, o nosso programa termina aqui. Nosso bate-papo tão gostoso, né? Tá terminando. Eu queria agradecer imensamente a presença do nosso psicólogo aqui, Renato. Na verdade, ele ficou mais como falando sobre futebol do que a psicologia, né? É a paixão também pelo futebol. Muito obrigada pela sua presença, tá? Sempre que precisar, a gente tá aí. Tenha um excelente dia. Obrigado. E vamos lá, vamos que vamos, São Paulo, né? Tomara, né? Quem sabe se sal grosso Tomara, tem que resolve. jogar mais sal grosso, né? Sal grosso é barato, né? Jogar à vontade. Simone, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Amanhã eu tô antenada, quarta-feira, tem jogo de volta da Copa do Brasil, tô lá. Boa sorte. Torcida. Fábio, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Já você entra com show de bola também. Convidar todo mundo para não trocar de canal, meio-dia, vai começar o Cajuru agora. O Cajuru, para quem gosta de polêmica, o Cajuru é muito polêmico. E meio-dia tem o show de bola, programa local falando do Cuiabá, do Misto, do Luverdense, dos nossos times de Mato Grosso. E também de São Paulo. E eu vou mostrar um trecho desse programa aqui hoje no meu programa.
gente vai dar uma editada rapidinho e mostrar os melhores momentos aqui desse debate, que foi muito gostoso. Obrigado. Valeu, muito obrigada. E Cris Pompeu, amanhã temos um outro tema, qual é? Sim, eu quero primeiro me despedir com um abraço pro Caio, que mandou recado pra gente, São Paulino, falando que na casa dele dá até briga, quando a mãe vai falar que pode ser rebaixado, isso dá até briga. Então, Caio, um abraço. Amanhã, 10h30, a gente tem nosso encontro ao vivo, falando sobre Beleza Abre Portas. Será? Será que abre, Cris? Certeza. Certeza? Amanhã ninguém pode perder. Falaram Portas que e janelas? Não. Janelas também? Vamos ver. Vocês acompanham amanhã, então, no programa Algo a Mais. Beleza, abre portas? Você não pode perder. Amanhã às 10h30, a gente vai estar aqui te esperando, ao vivo. Um super beijo, uma ótima terça-feira e até amanhã. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Para